Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula do professor Maia, aqui na I9 Educação, o local onde você vai ser abraçado visando a um único objetivo: alavancar, ascender a sua carreira. Eu sou o professor Carlos Maia, como eu disse, leciono há 16 anos aproximadamente, e, evidentemente, sempre concentrado numa área muito específica do direito, que é o direito civil, com ênfase no direito de família e sucessões. E é justamente em razão disso, para que você tenha acesso a esse curso de natureza eminentemente prática, que nós vamos hoje falar sobre a ordem de vocação hereditária. Tema do direito das sucessões, que é, diga-se de passagem, para lá de cotidiano, que é algo com que vocês inquestionavelmente verão ou lidarão ao longo de toda a jornada e que, obviamente, precisa ser tratado da maneira mais prática possível. Eu preparei o material, a gente vai debater vários temas aqui relacionados à ordem de vocação e o meu objetivo, audacioso, aliás, é difundir esse tema de uma maneira bastante lúdica, a fim de que você consiga, a despeito da disparidade significativa que existe na jurisprudência acerca desse tema, entendê-lo de uma vez por todas e colocar isso no seu radar, para que você consiga interagir com os teus clientes, com aqueles que confiarem a você o que de mais importante tem na vida, no dia a dia da advocacia. Eu peço gentilmente que você me siga nas redes sociais, notadamente no Instagram, que é o canal por meio do qual eu consigo conversar com vocês. O link é esse que está aqui, ó, desse lado. Apontei para o lado errado. É esse link aqui, esse é meu perfil. Peço a você que me siga, porque a gente vai criar interação e vai fazer inquestionavelmente com que esse objetivo que eu mencionei no início da nossa conversa venha à tona. Qual é o objetivo? Fazer com que a sua carreira ascenda, fazer com que você alcance níveis altíssimos de conhecimento e, obviamente, com que você consiga entregar isso para o teu cliente. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar sobre o tema ordem de vocação hereditária, fazendo uma série significativa de afirmações em primeiro lugar. A primeira delas é a seguinte, eu vou te fazer uma pergunta, óbvio que a gente não tem interação, porque essa aula é online, mas eu suponho que você vai responder aí ouvindo o que eu tenho a dizer. Pergunto a você, se eu estivesse agora numa sala de aula contigo e te perguntasse, qual é o tipo de sucessão que prevalece? Qual é a modalidade sucessória que vem à tona com mais força pela legislação? Aí a primeira pergunta que muitos me fariam certamente, como aconteceu ao longo desses 16, quase 17 anos de docência, foi sempre a mesma. Professor, o senhor pode me lembrar quais são as modalidades sucessórias? Porque esse assunto não está fresco na minha cabeça, eu não me lembro muito bem, o senhor pode me ajudar? Vamos lá então. Seguinte, ó, nós temos grosseiramente 3 tipos de sucessão. Há 3 maneiras por intermédio das quais o patrimônio deixado por alguém que vai falecer chega à mão dos seus herdeiros. Quais são essas 3 maneiras? Há a sucessão legítima, que é aquela que estabelece para quem o patrimônio será direcionado de acordo com a vontade da lei. Há a sucessão testamentária, que é aquela que tem por base cuja mais forte relevância reside na manifestação de vontade daquele que partirá para o outro lado, que é o futuro morto, nós todos, e se dá, evidentemente, como eu disse, por meio de disposição de derradeira vontade, a sucessão testamentária tem como fonte a manifestação volitível. E, por fim, existe uma terceira modalidade sucessória, que é a sucessão anômala. O termo anomalia nos remete à ideia de que tem alguma coisa errada. E ao pé da letra não é disso que se trata. Essa expressão anomalia quer dizer absolutamente, de modo simples, o seguinte, que a rigor a gente não vai observar as regras de sucessão legítima que advêm da parte do Código Civil que trata de sucessões. Ou estas regras advirão de outra parte do Código Civil ou, alternativamente, proverão de legislação extravagante. Eu dou um exemplo a você. Existe um tipo de sucessão que eu, evidentemente, tenho na minha vida,
que é uma sucessão contratual, que é aquela categorizada que vem à tona por meio dos chamados seguros de vida. Eu sei, e daqui a pouco vocês vão ver isso, que na minha ordem de vocação hereditária, eu tenho 2 filhas, sou casado, a minha esposa não tem outros filhos além dos que tenho com ela, e eu também não. Nós temos apenas as nossas mães vivas, porque os pais, tanto o meu quanto dela, são falecidos. E o que eu e ela sabemos é que na minha ordem de vocação hereditária, na ordem de vocação hereditária dela, as nossas mães não têm lugar de preferência. Por que não? Porque primeiro vêm as nossas filhas, as minhas e dela, porque são oriundas de nós dois, e as nossas mães estão à deriva, sob o ponto de vista patrimonial. Então o que eu fiz? Eu fiz um seguro de vida, isso já tem muito tempo, acho que foi em 2012, a primeira apólice que eu tive, em que eu privilegio com uma fatia da indenização securitária a minha mãe. Para quê? Para que ela não fique à deriva caso eu faleça antes dela, para que ela não tenha, vamos dizer assim, que suportar, além da dor, um eventual deságio financeiro, porque eu consigo, com a realidade financeira que vivo, dar uma força para ela, até porque eu acho que essa é a minha obrigação. É a minha opinião apenas, tá? Você pode não concordar, mas, enfim, eu penso que faço a minha obrigação ao contribuir com ela, com as despesas dela, e essa é uma realidade que, em tese, eu não vou mudar. Então, perceba, para que nós façamos com que essa fatia da minha apólice de seguro chegue às mãos dela, eu não preciso do direito sucessório. Há regras do Código Civil vindas lá da parte contratual, sucessão contratual. Lembra que eu falei de anomalia? Vem de outra parte do direito civil ou, alternativamente, de legislação extravagante. Já vou explicar isso. Então, para minha mãe receber a minha ou o meu percentual, aquele que eu defini na minha apólice de seguro, caso eu morra primeiro do que ela, bastará ela bater na porta da instituição financeira, bastará ela bater na porta da pessoa jurídica com a qual eu tenho contrato para dizer, me dá minha parte. Não precisa sequer de inventário. Por isso que se fala em sucessão anômala. Em anomalia, não no sentido patológico da expressão, mas no sentido técnico, porque as regras não vêm do direito civil na parte que toca a sucessão de um modo geral. Além disso, existem as anomalias provenientes, como eu disse, de lei especial, que é o que acontece, por exemplo, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e com as verbas trabalhistas derivadas do fim do contrato provocado pela morte do trabalhador. Para quem serão pagos os valores derivados do fim do contrato de trabalho? A resposta está prevista lá, tanto na lei do Alvará, que é de 1980, quanto na lei do FGTS, que é de 1990, leis antigas, mas ainda vigentes, que prevêem que nesses cenários os valores serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Pública ao recebimento de pensão por morte. Então perceba que eu não tenho a necessidade de observar a ordem de vocação hereditária que nós vamos tratar nesse curso. Segue-se, como a gente falou aqui, uma anomalia. Segue-se um caminho diferente e por isso a gente atribui a esse tipo de sucessão o nome de sucessão anômala. Essa a gente não vai estudar. A sucessão testamentária, que é aquela que deriva da vontade do morto, a gente também não vai estudar agora, porque o objetivo não é esse. Nós vamos focar a nossa atenção na ordem de vocação hereditária, que é premissa maior da sucessão legítima. E aí nós vamos voltar, dar 2 passos para trás e tentar responder aquela pergunta que eu fiz ainda há pouco, caso nós estivéssemos em sala de aula e eu perguntasse para ti qual sucessão prevalece. Agora você já relembrou quais são as 3. Entre a legítima, a testamentária e a anômala, eu ouso dizer, sem subestimar a inteligência de nenhum de vocês, o seguinte: é muito comum, e ao longo desses anos de docência todos, eu ouvi o aluno falar assim, a legítima prepondera, professor, a legítima prevalece, é porque a legítima, e aí fica aquele alvoroço em torno da lei, e há um problema técnico nessa afirmação que eu vou explicar para você já. Desde 2011, quando passei a assumir a posição de coordenador em cursos de pós-graduação, leciono em planejamento sucessório. Faço planejamento mediante testamento, faço planejamento mediante doações, faço planejamento mediante seguros, faço planejamento mediante holding, mediante offshore, enfim, todo tipo de planejamento sucessório, eu, como advogado, dentro do meu escritório,
Faço sem a menor dificuldade, diga-se de passagem. Leciono sobre esses temas a todo esse tempo também. E eu posso afirmar para ti que é muito comum, ao longo desses anos eu ouvi isso várias vezes, o aluno dizer assim, olha, a sucessão legítima está acima da testamentária, porque ela vem da lei. E eu vou afirmar para você agora uma coisa muito importante, recomendo que você tome nota, que você, como eu disse, me siga nas redes sociais, porque eu posto conteúdo com muita frequência lá para você conseguir captar informações graciosamente a respeito do direito de família e sucessões e do planejamento sucessório. Eu sempre digo que as pessoas partem de uma premissa equivocada, de que a lei tem mais força. E aí eu vou fazer uma provocação rápida aqui, que é a seguinte, ó, pensa comigo, rapidinho aqui. De quem é o carro que está na garagem aí agora, enquanto você assiste a essa aula? A resposta é seu. Legal, é meu, você está levantando a mão aí. Aí eu pergunto para ti, como é que você conseguiu esse carro? Aí você vai me dizer, professor, trabalhando, né? Eu me dediquei, eu acordei cedo, eu dormi tarde, eu ralei pra caramba e consegui comprar esse carro. Tá bom. O carro que está na garagem, portanto, deriva do derrame do teu suor. O que é mais lógico? O que é mais sensato? O que é mais coerente? Você, que suou a camisa para conquistar esse patrimônio, definir para onde ele vai, ou a lei tomar as rédeas da sua vida e ela deliberar sobre o destino do seu patrimônio? Parece-me que a resposta, com todo respeito àqueles que eventualmente pensam diferente, é óbvia. E qual é a resposta, professor Maia? É simples. A sucessão testamentária se sobrepõe à legítima. Tanto que a sucessão legítima também é denominada por qualquer doutrina do direito de família e sucessões como sucessão ab intestato, que significa sucessão sem testamento. Anotem um artigo aí, 1788 do Código Civil, 1788. Você sabe o que esse cara diz? Ele diz assim, ó, morrendo uma pessoa sem testamento, nós vamos seguir as seguintes diretrizes. Olha só o que diz a lei. Se a pessoa morrer sem testamento, nós vamos... Olha o que diz a lei. A lei diz, se você não tiver testamento, eu vou definir para onde vai teu patrimônio. Agora, se você tiver, a gente primeiro segue a sua vontade e depois, subsidiariamente, se necessário for, eu defino o que vai acontecer com o patrimônio remanescente. Aquele que você não conseguiu contemplar na sua disposição de derradeira vontade. Já adianto para você o seguinte, quando uma pessoa possui uma determinada classe de herdeiros, já nós vamos ver qual é, ela só pode dispor de até a metade do seu patrimônio. Até a metade do seu patrimônio pode ser direcionada para quem ela quiser mediante testamento. E isso se faz, evidentemente, das maneiras ou nas modalidades testamentárias previstas no Código Civil. Público, particular, cerrado, marítimo, militar ou aeronáutico. Essa é a diretriz que advém da lei. Evidentemente, se esses herdeiros existirem, eu não tenho autonomia para dispor de todo o meu patrimônio. Mas na contrapartida, se esses cidadãos que a lei conduz à aposição de meus herdeiros necessários não existirem, você sabe qual é a consequência? Você passa a ter absoluta autonomia para dispor de 100% do seu patrimônio para quem você quiser, sem precisar, aliás, dar qualquer tipo de satisfação. Então, para a gente finalizar essa parte introdutória, nós chegamos à seguinte conclusão. Nós temos 3 tipos de sucessão: legítima, testamentária e anômala. A anômala a gente não vai tratar, ela vem de lei especial ou de uma parte do Código Civil que não seja o direito sucessório. A sucessão testamentária também não é alvo do nosso debate de hoje, porque a gente vai deixar isso para um outro momento. Fique acompanhando aqui as nossas redes sociais, acompanhe a rede social da I9 Educação, acompanhe a rede social do professor Maia, porque a gente vai a todo instante alimentar você com muito conteúdo de altíssimo nível para você, como eu disse, entregar para aquele que confiou a você o que de mais importante tem, que na prática, na relação comercial, nós costumamos chamar cliente. Perfeito? O que significa dizer que a nossa atenção nessa aula será direcionada todinha para esse tema aqui, ó. Eu vou até vir de ladinho aqui, porque tá tudo muito preparado, a gente aqui tá tudo esperto.
ordem de vocação hereditária prevista no Código Civil, o que deve ser feito, o que deve acontecer. Eu já começo aqui apimentando a nossa reflexão com a seguinte ideia. Olha, tem até efeito, você percebeu como a gente está em alto nível? Tudo isso é para você entender que o nosso foco é fazer com que você cresça e a advocacia seja entregue em altíssimo nível por você para o seu cliente. A lei estabelece uma ordem, uma hierarquia, uma sequência de chamamento para a recepção da herança. O que significa dizer que se você nada disser sobre o que deve acontecer com o seu patrimônio, são essas regras que nós vamos destrinchar nesse curso que virão à tona. São elas que preponderarão. São elas que entrarão em evidência e você nada poderá fazer do além-túmulo. Vai ficar, vamos dizer assim, de lá, se é que isso é possível, enxergando as coisas acontecerem sem que a sua vontade tenha sido exteriorizada. Abro aqui parênteses. Acompanhe-me aqui na I9 Educação para que você tenha acesso logo a um curso de pós-graduação que será ofertado em divórcios, pensões e heranças. E nesse curso de pós-graduação, em que você vai obter o título de especialista, você inquestionavelmente terá esse conteúdo, ou parte desse conteúdo que a gente vai dividir aqui, além de muitos outros relacionados à sua área de atuação. O direito de família e sucessões é um dos nichos mais importantes do direito, inquestionavelmente, por uma razão muito simples. Nem todo mundo vai praticar um crime, nem todo mundo vai sonegar o imposto, nem todo mundo vai trabalhar com vínculo empregatício, mas todos nós temos família e todos nós um dia morreremos. O que significa dizer que estas relações interpessoais são inequivocamente, vamos dizer assim, elas inequivocamente invadem todos os ambientes familiares e por essa razão é bom que você tenha conteúdo, informação para conseguir alcançar esses resultados profissionais de alto nível. Então, acompanhe a gente aí, que assim que essa pós for lançada, você vai ser convidado para participar e, obviamente, se fizer sentido para você, o aprimoramento nesse segmento será um prazer tê-lo como nosso aluno nesse curso de especialização, de pós-graduação Lato Sensu em divórcios, pensões e heranças. Olha que tema legal, hein? Bastante coisa para você será entregue. E uma dessas coisas será a ordem de vocação hereditária, que evidentemente na pós-graduação será trabalhada com muito mais detalhes, com uma riqueza, um aprofundamento maior, porque a gente tem mais tempo. E aqui a gente está num curso de curta duração, que tem por fim despertar inequivocamente muita coisa na tua cabeça e mais do que isso, atrair a tua atenção para que você se desenvolva mais nesse segmento do direito civil, que inquestionavelmente, como a gente já afirmou, vai, enfim, um dia ou outro, bater na porta do teu escritório. Então vamos lá, ordem de vocação hereditária. O Código Civil de 1916, o Código Civil revogado, que já não está mais a longa data em vigência, previa que a sucessão deferir-se-ia na seguinte ordem: descendente, ascendente, cônjuge colateral. Descendente, ascendente, cônjuge colateral. Houve uma época, inclusive, em que no Código Civil de 16 havia a previsão de que a linha de parentalidade colateral se estendia até o 6º grau. Hoje em dia isso não acontece mais, nós temos um limite, que é o 4º grau, descendente, ascendente, cônjuge e colaterais até o 4º grau. Presta atenção no que eu vou te dizer e por que eu estou dando 55 passos para trás e puxando informação lá do Código Civil de 16. Quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, ele provocou um baita de um alvoroço na doutrina e na jurisprudência. Por quê? Porque o legislador de 2002 fez uma coisa muito interessante e que a gente, evidentemente, vai, como eu disse, analisar por aqui. O que ele fez? Ele conduziu o cônjuge e depois da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, conduziu também o companheiro à posição de concorrente sucessório, tanto com descendente quanto com ascendente. Então, hoje, ao contrário do que aconteceu no século passado, o cônjuge não está apenas
na terceira posição na ordem de vocação hereditária. O companheiro, pós declaração de inconstitucionalidade, também não. Eles estão, porque foram, na concorrência com o descendente com o ascendente. Eles foram alçados à posição de concorrente com os descendentes e com os ascendentes. E é isso que a gente vai estudar já já no próximo bloco. Até já!